Preste muita atenção nessa reportagem, porque existe uma narrativa sendo empurrada para milhões de brasileiros neste exato momento. A narrativa de que a investigação americana contra o Brasil seria apenas uma consequência da atuação dos irmãos Bolsonaro. O problema é que quando analisamos os documentos oficiais, a história que aparece é muito maior, muito mais complexa e muito mais preocupante do que isso. O governo Lula tenta vender uma narrativa conveniente, a de que a investigação americana da seção 301 seria resultado de uma suposta traição dos irmãos Bolsonaro, como se Flávio ou Eduardo tivessem pedido uma intervenção dos Estados Unidos contra o Brasil. O que eu quero dizer com isso é que esse filho do Bolsonaro consegue ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. Mas isso é falso, raso e serve apenas para esconder o conteúdo real da investigação. O que está acontecendo não é apenas uma disputa entre Lula e Bolsonaro. Também não é apenas uma discussão sobre tarifas comerciais. O que está em jogo envolve tecnologia, poder econômico, influência política, sistemas financeiros, grandes empresas globais e uma disputa geopolítica cada vez mais intensa entre Estados Unidos e China. E para compreender essa história, é preciso começar por um fato que praticamente desapareceu do debate público. A investigação da seção 301 não nasceu de um discurso eleitoral brasileiro. Ela foi aberta oficialmente em 15 de julho de 2025 pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos para apurar práticas do Estado brasileiro consideradas prejudiciais ao comércio americano. Durante meses, houve coleta de informações, comentários públicos, audiências, manifestações de empresas, entidades, especialistas e do próprio governo. O relatório analisou 6 grandes áreas: o comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais, propriedade intelectual, combate à corrupção, acesso ao mercado de etanol e desmatamento ilegal. Ou seja, isso não é uma briga de família, é uma investigação formal de comércio internacional. Mas existe uma pergunta ainda mais importante. Por que isso acontece agora? A resposta passa inevitavelmente pelo cenário internacional. Donald Trump voltou à Casa Branca. Marco Rubio assumiu o papel central na política externa americana. A competição estratégica com a China voltou a ocupar o centro das preocupações de Washington. E nesse novo contexto, o Brasil passou a ser observado sob uma ótica muito diferente. Durante anos, divergências comerciais entre Brasil e Estados Unidos existiram sem produzir uma reação dessa magnitude. O que mudou foi exatamente o ambiente geopolítico, porque hoje Washington não observa apenas as tarifas e exportações. Ele observa as cadeias estratégicas de produção, os sistemas financeiros, infraestrutura digital, inteligência artificial, energia, minerais críticos e influência política. E é justamente nesse ponto que o Brasil se tornou relevante. Enquanto o governo Lula aprofundava relações com Pequim, fortalecia os BRICS e ampliava acordos econômicos com a China, os Estados Unidos passaram a enxergar o Brasil não apenas como um parceiro comercial, mas como um território estratégico dentro da disputa global por influência. É nesse contexto que nasce a investigação da seção 301. Ao final da apuração, os Estados Unidos concluíram que determinadas políticas brasileiras criam obstáculos, restrições ou desvantagens para empresas americanas. Como resposta, Washington propôs uma tarifa adicional de 25% sobre parte relevante dos produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos. Embora diversos itens considerados estratégicos para a economia e para a segurança nacional americana tenham sido excluídos da lista. Entre eles estão os produtos ligados a cadeias críticas de suprimento, energia, aviação civil, minerais estratégicos e outros insumos relevantes para a indústria americana. A lógica é muito simples. Ao mesmo tempo em que os Estados Unidos buscam pressionar o Brasil em áreas consideradas problemáticas, Washington evita encarecer ou comprometer setores que considera essenciais para seus interesses econômicos, tecnológicos e de segurança nacional. E esse detalhe é importante. Se o objetivo fosse simplesmente punir o Brasil, bastaria taxar tudo, mas não foi isso que aconteceu. Porque a questão não é emocional, a questão aqui é estratégica. E é justamente aqui que começam os pontos mais sensíveis